Gente, hoje a gente vai estudar mais um capítulo de termologia que é a transferência de calor. O que é calor? Calor é um tipo de energia, uma forma de energia, né, que é transferida de um corpo para outro quando há uma diferença de temperatura entre eles. Então, só existe transferência de calor, de energia de um corpo para outro se tiver um corpo mais quente e outro mais frio. E esse calor, ele passa espontaneamente, naturalmente, do corpo mais quente para o mais frio. Naturalmente, sempre do mais quente para o mais frio. E desta forma, existem três processos de transferência de calor: a condução, a convecção e a radiação. Então, nós vamos estudar primeiramente o processo de transferência de calor por condução. O que é a condução? A condução é um processo de transferência de calor onde o calor se transmite diretamente de partícula para partícula, ou seja, de átomo para átomo, de molécula para molécula ou de íon para íon. Porque nós sabemos que os corpos, eles são constituídos de átomos, moléculas ou íons, né? Naturalmente, quase todos os corpos são constituídos por moléculas, né? Que são as menores partículas que constituem os corpos, né? A menor partícula são os átomos, né? Mas grande parte dos corpos são constituídos pela união de dois ou mais átomos, que são as moléculas. Então, nesse processo, quando uma partícula recebe calor, quando um átomo, uma molécula ou um íon, nós vamos falar então, uma partícula recebe calor, essa partícula aumenta o seu grau de agitação, começa a esbarrar, encosta na outra e começa a passar calor para outra partícula, sem deslocar, não há deslocamento. Então, na condução, ela não ocorre no vácuo, porque no vácuo não tem partículas. Então, na condução, não ocorre o deslocamento de partículas. Isso é muito importante, não há deslocamento de matéria. A energia se transfere de uma partícula a outra sem que elas se desloquem. É assim que ocorre a condução de calor. A energia propaga-se em virtude da agitação térmica. Uma partícula, uma molécula recebe calor, agita, porque quando um corpo ganha calor, aumenta o seu estado de agitação, aumenta a sua vibração molecular, esbarra na outra molécula, passa calor para essa molécula que está mais fria, essa molécula aumenta o seu estado de vibração, passa calor para a molécula seguinte e assim vai até que todo o corpo esteja aquecido. Vamos continuar aqui. Esse processo, ele pode ocorrer em todos os corpos, sólidos, líquidos e gasosos, mas ele é muito eficiente em corpos sólidos. Tá? Ele é um processo bem mais eficiente em materiais como os metais, que são excelentes, que são ótimos condutores de calor, alguns melhores que os outros. E isso explica também, então, o motivo, pessoal, das panelas serem feitas de metal, né? Por que nós cozinhamos em panelas de metal, mas servimos em travessas de louça? Então, vamos comentar um pouquinho isso aqui. Então, a rapidez com que o material se aquece determina se ele é um bom condutor térmico ou não. Quanto mais rápido um corpo se aquece, melhor é a sua condutividade térmica. Então, a rapidez com que um corpo se aquece me fala se ele é um bom condutor ou se não é. Então, os metais, eles se aquecem com muita facilidade. Por exemplo, a gente, por exemplo, não toma café em xícaras de metal. A gente toma café em xícaras de vidro, de porcelana, de plástico. Por quê? Porque esses materiais são isolantes. Se a gente coloca meia xícara de café numa caneca de metal, numa xícara de metal, a gente encosta na boca, já está queimando a boca da gente. Porque aquelas moléculas lá da parte de baixo, elas receberam calor e passaram para as outras lá de cima. Todo o corpo ficou aquecido, porque o corpo se aquece rapidamente. O metal tem muita facilidade para aquecer. Já porcelana, o plástico, o vidro, não acontece isso. Então, por isso que a gente toma café nas xícaras de porcelana, de vidro ou de plástico. Então, quanto mais rápido um corpo se aquece, melhor condutor ele é. Então, os metais são ótimos condutores. A prata, o cobre, o ouro são melhores que outros, né? Agora, os corpos que não são bons condutores, eles são chamados de isolantes ou de elétricos, né? Aqui no segundo ano a gente vai trabalhar mais com corpos isolantes. Eles são maus condutores de calor. E dessa forma, eles têm a função de evitar a perda de calor do corpo para o meio ambiente.
São ótimos isolantes, a borracha, o isopor, a lã, o vidro, a porcelana, o plástico. Então a gente coloca, por exemplo, um salgado quente numa caixa de isopor para evitar a entrada ou a perda de calor, né? Principalmente no caso do salgado quente, a perda de calor para o meio ambiente. Agora, na época de frio, a gente usa um agasalho de lã para evitar a perda de calor para o meio ambiente. Essa lã, ela vai evitar que o calor que a gente perde, porque nós emitimos calor o tempo todinho. Esse calor que nós perdemos é chamado de infravermelho. É uma radiação eletromagnética que se chama infravermelho, tá? Então, esse calor que nós perdemos, a lã vai retê-lo e vai impedir que nós percamos, que a gente perca esse calor para o meio ambiente. Por isso que a gente fica quentinho. Então, na realidade, quando a gente entra debaixo das cobertas, não é a coberta que esquenta a gente. Se o isolante, se a coberta é boa, ela vai impedir que o calor do nosso corpo saia para o meio ambiente. E esse calor vai ficar entre o nosso corpo e o meio e a coberta, então o nosso corpo vai ficar aquecido, né? Então é muito importante ter esse conceito. O isolante, ele evita, ele impede que o calor que o nosso corpo emite saia para o meio externo, tá bom? No caso do nosso corpo. No caso de outros corpos, ele evita a perda de calor para o meio externo, tá joia? Evita a perda ou entrada de calor, troca de calor entre corpos, vamos assim por dizer no geral, tá? Bom, só para a gente entender um pouquinho essa troca de calor por condução, vamos considerar uma pessoa segurando com a mão uma barra de ferro colocada próxima a uma chama de fogo. Só para vocês entenderem, eu vou explicar aqui com a figura que fica melhor. Observe essa figura aqui. Eu tenho aqui uma chama de fogo e uma pessoa segurando com a mão sem proteção, né, sem luvas, uma barra de ferro metálica, não tem cabo de plástico nem de madeira nenhuma, uma barra totalmente de ferro, condutor. O ferro é um metal, um ótimo condutor. Somente essa parte aqui vai receber calor. Observem para vocês verem. Essas moléculas aqui, dessa parte aqui que está em contato com a chama, vão receber calor. Então essas moléculas passam para essa, que passa para essa e vai chegando. Uma vai passando para a outra, até que um momento nós vamos ter que soltar essa barra. Toda ela vai ficar aquecida. Lembrando o seguinte, que aqui fica mais quente do que a parte que está em contato com a mão, porque durante esta transmissão de calor de molécula para molécula, ocorre uma perda de calor para o ambiente. Então a parte que está em contato com a fonte de calor fica mais quente do que a parte que não está. Mas nenhuma partícula, nenhuma molécula sai do lugar. Na condução não ocorre transporte de partículas, só ocorre transporte de energia. Uma molécula ganha calor, passa para outra sem deslocamento de moléculas, tá bom? Um outro exemplo, né? Por que nós usamos panelas de metal para cozinhar? Porque os metais são excelentes condutores, né? Então eles se aquecem por condução, tá bom, pessoal?